Você está no meio de uma tempestade agora mesmo, enfrentando um desafio que parece impossível de superar, vivendo uma provação que está testando cada fibra da sua fé, cada grama da sua esperança, cada pedaço da sua força. Talvez seja uma crise financeira devastadora que te deixa sem saber como pagar as contas do próximo mês. Talvez seja uma doença séria que te encheu de medo e incerteza sobre o futuro. Talvez seja um relacionamento que está desmoronando diante dos seus olhos. Talvez seja a perda de alguém que você amava profundamente. Talvez seja um sonho que morreu, uma porta que se fechou, uma promessa que parece nunca se cumprir. E você está exausto, cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar. Você está à beira do desistir, questionando se vale a pena continuar, se Deus realmente está vendo, se há alguma saída dessa situação impossível. Eu quero que você saiba de algo agora mesmo. Você não está sozinho. Suas lágrimas não caem no vazio. Seus clamores não ecoam em um universo surdo. Seu sofrimento não passou despercebido. Existe um Deus que vê você nesse vale escuro. Um Deus que conhece cada detalhe da sua dor. Um Deus que tem poder para transformar sua situação completamente. Um Deus que está mais perto de você neste momento de provação do que você consegue imaginar. Eu gostaria que nesse começo de oração você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração nos comentários. Se você é novo por aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas orações. E nos próximos minutos eu vou te mostrar algo que pode mudar tudo. Vou te revelar verdades poderosas da Palavra de Deus sobre como enfrentar desafios. Vou te ensinar como orar com fé genuína em meio às tempestades. Vou te guiar através de estratégias espirituais que têm sustentado pessoas através das provações mais terríveis ao longo da história. Porque a verdade é esta: você não precisa apenas sobreviver a essa tempestade. Você pode atravessá-la com vitória. Você pode sair do outro lado mais forte, mais sábio, mais maduro, com um testemunho poderoso de fidelidade de Deus. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode ser exatamente o que você precisa para não desistir agora. Pode ser a palavra de esperança que vai reacender a chama da sua fé. Pode ser a chave que vai abrir a porta da sua vitória. Sua história não termina aqui. Esse capítulo difícil não é o final do livro. Tem mais pela frente e vai ser glorioso. Respire fundo agora. Abra seu coração, porque Deus está prestes a falar com você através dessas palavras. E o que Ele tem para dizer vai fortalecer sua alma de uma maneira que você nunca experimentou antes. Antes de começarmos a orar especificamente sobre seus desafios, eu preciso estabelecer um fundamento crucial. Por que Deus permite provações na vida dos seus filhos? Essa é uma pergunta que atormenta muitas pessoas. Se Deus me ama, por que Ele permite que eu sofra? Se Deus é poderoso, por que Ele não impede essas dificuldades? Se Deus é bom, por que minha vida está tão difícil agora? São perguntas legítimas, perguntas que até os gigantes da fé já fizeram. E a Bíblia não nos deixa sem resposta. A primeira verdade que você precisa entender é: provações não significam ausência de Deus. Na verdade, muitas vezes significam exatamente o oposto. Significa que Deus confia em você o suficiente para permitir que você seja testado, refinado, fortalecido através do desafio. Tiago 1, versículo 2 ao 4, nos diz algo extraordinário. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Note que não diz se você passar por provações, mas quando você passar. Provações são inevitáveis nesta vida, mas elas têm um propósito divino.
Elas provam sua fé. Fé não testada não é fé genuína, é apenas teoria, é apenas crença intelectual. Mas quando a tempestade vem e você continua confiando em Deus, sua fé é confirmada como real, autêntica, sólida. Elas produzem perseverança. Você só desenvolve músculos espirituais através de resistência. Cada desafio que você enfrenta e supera te fortalece para os próximos. Você se torna uma pessoa espiritualmente mais forte, mais madura, mais capacitada. Elas te tornam completo. O processo de refinamento remove impurezas, molda caráter, desenvolve virtudes que só nascem no fogo da adversidade. Paciência, humildade, compaixão, sabedoria. Essas qualidades são forjadas no calor das provações. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Expande essa verdade, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sua fé provada é mais preciosa que ouro. Ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, e sua fé também. O desafio que você está enfrentando agora é o fogo que está purificando sua fé, tornando-a mais valiosa, mais preciosa, mais genuína. E aqui está algo crucial. As provações são temporárias. Por um pouco de tempo, diz o versículo. Não é para sempre. Tem um fim, tem uma saída, tem uma manhã depois dessa noite escura. 2 Coríntios 4, versículo 17 nos lembra. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Do ponto de vista da eternidade, essa tribulação é leve e momentânea. Eu sei que não parece assim agora. Parece pesada, parece interminável. Mas Deus está operando algo eterno através dessa situação temporária. Então a primeira coisa que você precisa fazer é mudar sua perspectiva. Pare de ver a provação apenas como problema. Comece a vê-la também como oportunidade. Oportunidade de crescer. Oportunidade de ver Deus agir. Oportunidade de desenvolver um testemunho poderoso. Vamos explorar agora exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram desafios impossíveis e como Deus os sustentou. Primeiro, pense em José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para um país estrangeiro, falsamente acusado de um crime que não cometeu, jogado na prisão e esquecido lá por anos. Se alguém tinha motivo para questionar onde Deus estava, era José. Mas em toda a sua jornada, uma frase se repete. O Senhor era com José. Gênesis 39, versículo 2 declara: o Senhor era com José e foi homem próspero. Mesmo na casa de Potifar como escravo, Deus estava com ele. Mesmo na prisão injustamente, Deus estava com ele. E no tempo certo de Deus, José foi exaltado à posição de governador do Egito, segundo apenas ao faraó. E no final, José pôde dizer aos seus irmãos, em Gênesis 50, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que os inimigos planejaram para o mal, Deus transformou em bem. Essa é a especialidade de Deus. Ele é expert em transformar tragédias em triunfos, derrotas em vitórias, cinzas em beleza. Pense em Jó. Ele perdeu tudo em um único dia. Seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, sua saúde foi devastada. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos o acusaram de pecado secreto. Mas no meio da dor inimaginável, Jó declarou em Jó 13, versículo 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é fé genuína. Fé que confia mesmo quando não entende. Fé que persevera mesmo quando tudo desmorona.
Fé que se apega a Deus, mesmo quando Deus parece silencioso. E no final, Deus restaurou Jó em dobro. Jó 42, versículo 10 nos conta. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Pense em Paulo e Silas. Eles foram injustamente presos, espancados, colocados no tronco na parte mais interior da prisão. Era meia-noite, estava escuro, estava doloroso. Parecia sem esperança. Mas Atos 16, versículo 25, nos revela o que eles fizeram. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. À meia-noite, no fundo da prisão, com as costas sangrando, eles cantavam. Não reclamavam, não murmuravam, não se desesperavam, cantavam louvores a Deus. E o que aconteceu? Um terremoto. As correntes se quebraram, as portas se abriram, e eles foram libertos sobrenaturalmente. A lição é poderosa. Seu louvor à meia-noite pode provocar um terremoto que quebre suas correntes. Pense em Davi. Ele enfrentou um gigante chamado Golias, um inimigo impossível. Todos os soldados experientes de Israel estavam aterrorizados. Mas Davi, um jovem pastor, avançou com fé. E ele não avançou confiando em sua própria força. 1 Samuel 17, versículo 45, registra suas palavras. Tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não confiou em armas, ele confiou no nome do Senhor, e com uma simples pedra e uma funda ele derrubou o gigante. Você está enfrentando gigantes agora, problemas que parecem impossíveis de vencer. Aprenda com Davi. Você não vence no seu próprio poder, mas no nome do Senhor. Pense em Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões por causa de sua fé. A morte parecia certa, mas Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, e Daniel saiu ileso. Daniel 6, versículo 22 registra: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Deus pode fechar a boca dos leões que estão rugindo contra você agora. Ele pode proteger você no meio do perigo. Ele pode te guardar mesmo na situação mais impossível. Todos esses exemplos nos mostram uma verdade fundamental. Deus não necessariamente impede a provação, mas Ele está com você através da provação. E Ele usa a provação para te fortalecer e para manifestar sua glória. Agora, vamos falar sobre atitudes essenciais que você precisa cultivar enquanto enfrenta seus desafios. A primeira atitude é fé inabalável. Não fé cega que ignora a realidade, mas fé que vê a realidade e ainda assim confia em Deus acima da realidade. Hebreus 11, versículo 1 define: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é ter certeza do que você espera mesmo quando ainda não vê. É crer na promessa de Deus mesmo quando as circunstâncias contradizem a promessa. Abraão é chamado de pai da fé. E Romanos 4, versículo 18 nos diz: O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Abraão creu contra a esperança. Quando não havia razão natural para esperar, ele esperou. Quando a lógica dizia impossível, ele creu no Deus do impossível. Você precisa dessa fé agora. Fé que diz: eu não sei como Deus vai resolver isso, mas eu sei que Ele vai. Eu não vejo a saída, mas eu confio que existe uma. Eu não entendo o propósito agora, mas eu creio que Deus tem um plano. Marcos 9, versículo 23, registra Jesus dizendo: Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Não algumas coisas, não apenas as coisas fáceis.
Tudo é possível ao que crê. A segunda atitude é esperança persistente. Esperança não é otimismo vago, é expectativa firme baseada nas promessas de Deus. Romanos 5, versículo 5 afirma: "E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado." Esperança em Deus nunca decepciona. Ela pode ser testada, pode parecer adiada, mas não decepciona. Salmo 42, versículo 5 expressa: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu." Quando sua alma está abatida, você precisa pregar para si mesmo. Você precisa dizer à sua alma: espera em Deus, não desista, Ele ainda vai agir. Você ainda vai louvar. A terceira atitude é a oração persistente. Você não pode atravessar desafios grandes sem uma vida de oração profunda. Lucas 18, versículo 1, nos instrui: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." Orar sempre, nunca desfalecer, não desistir da oração, não parar de clamar, não cessar de buscar a face de Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, ordena simplesmente: "Orai sem cessar." Oração sem cessar não significa ficar de joelhos 24 horas. Significa viver em comunhão constante com Deus, conversar com Ele ao longo do dia, trazer cada situação, cada decisão, cada emoção diante dele. A quarta atitude é adoração intencional. Como Paulo e Silas à meia-noite, você precisa escolher adorar mesmo quando dói. Salmo 34, versículo 1 declara: "Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca." Em todo o tempo. Não apenas quando tudo está bem. Não apenas nos dias de vitória. Em todo o tempo. Nos vales também. Nas tempestades também. Nas provações também. Adoração não é baseada em circunstâncias. É baseada em quem Deus é. E Ele é digno de louvor sempre, em toda situação. Abacuque 3, versículo 17 e 18, expressa a adoração radical. "Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo quando tudo der errado, eu vou me alegrar no Senhor." Essa é a adoração que quebra correntes. Essa é a adoração que abre portas. Essa é a adoração que move o coração de Deus. A quinta atitude é gratidão consciente. Mesmo na provação, existem coisas pelas quais agradecer. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 nos instrui: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Em tudo. Não por tudo, mas em tudo. Você não precisa agradecer pela dificuldade em si, mas pode agradecer pela presença de Deus na dificuldade, pelo que você está aprendendo, pela força que está desenvolvendo, pelas portas que ainda estão abertas. Gratidão muda sua perspectiva. Ela tira seu foco do que está errado e coloca no que ainda está certo. Agora, vou te guiar através de uma oração poderosa para superar desafios. E eu quero que você ore comigo com todo o seu coração, trazendo diante de Deus especificamente os desafios que você está enfrentando. Pai Celestial, eu venho diante de Ti em nome de Jesus Cristo. Eu venho cansado, sobrecarregado, enfrentando desafios que parecem maiores do que eu. Venho reconhecendo que eu preciso de Ti desesperadamente, que sem Ti eu não consigo. Mas contigo todas as coisas são possíveis. Senhor, eu trago diante de Ti agora meus desafios específicos. Faça uma pausa e apresente a Deus cada desafio que você está enfrentando: financeiro, saúde, relacionamento, profissional, emocional, espiritual.
Eu trago esta crise financeira que me deixa acordado à noite, preocupado com como vou pagar as contas, como vou sustentar minha família. Eu trago esta doença que me encheu de medo, esta condição que os médicos não sabem como tratar completamente. Eu trago este relacionamento que está quebrado, esta família que está fragmentada, este casamento que está à beira do colapso. Eu trago este problema no trabalho, esta situação profissional difícil, esta incerteza sobre o futuro. Eu trago esta dor emocional, esta depressão que me paralisa, esta ansiedade que me consome. Eu trago este deserto espiritual que estou atravessando, esta sensação de que tu estás distante, de que minhas orações não são ouvidas. Senhor, tu conheces cada detalhe desses desafios. Tu vês cada lágrima que derramei. Tu ouves cada suspiro do meu coração. Nada disso passou despercebido por ti. E hoje eu escolho confiar em ti acima das circunstâncias. Eu escolho crer nas tuas promessas mais do que na minha realidade atual. Eu escolho ter fé mesmo quando não vejo a saída. Eu declaro que tu és o Deus do impossível, que o que é impossível para os homens é possível para ti, que tu podes fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Eu declaro que nenhum gigante é maior que o meu Deus, que nenhum problema é muito difícil para ti resolver, que nenhuma situação é impossível demais para tu transformares. Senhor, eu te peço sabedoria para saber como agir. Tiago, 1, versículo 5. Promete que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Então eu peço agora, dá-me sabedoria, mostra-me o que fazer, guia-me no caminho que devo andar. Eu te peço força para continuar. Quando eu estou exausto, sê tu minha força. Isaías 40, versículo 31, promete que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então eu espero em ti agora e recebo renovação de forças. Eu te peço paz em meio à tempestade. Aquela paz que excede todo entendimento, que guarda meu coração e minha mente. Mesmo quando as circunstâncias são caóticas, que eu tenha paz interior, porque sei que tu estás no controle. Eu te peço provisão. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentaste Israel com maná no deserto. Tu multiplicaste pães e peixes. Tu podes suprir todas as minhas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Eu te peço cura. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Tu curaste os enfermos, ressuscitaste os mortos. Tu podes trazer cura completa para meu corpo, minha mente, minhas emoções, minha alma. Eu te peço restauração. Tu és o Deus que restaura os anos que os gafanhotos comeram. Tu podes restaurar relacionamentos quebrados, sonhos despedaçados, vidas arruinadas. Eu te peço vitória. Tu já venceste na cruz, e em ti eu sou mais que vencedor. Então eu clamo por vitória sobre cada desafio que enfrento agora. Senhor, eu sei que tu estás comigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Eu não estou sozinho nessa provação. Eu declaro Isaías 43, versículo 2 sobre minha vida. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Tu estás comigo quando passo pelas águas. Tu me guardas quando atravesso os rios. Tu me proteges quando caminho pelo fogo. Eu vou atravessar isso, não ficar preso nisso. Eu declaro Romanos 8, versículo 28, sobre minha situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tu estás trabalhando todas essas coisas difíceis para o meu bem. Tu tens um propósito nisso. E no final, eu vou olhar para trás e ver tua mão soberana guiando cada passo. Senhor, eu entrego minha ansiedade a ti. 1 Pedro 5,
versículo 7. Me instrui a lançar toda a minha ansiedade sobre ti, porque tu cuidas de mim. Então eu lanço agora. Eu solto o peso. Eu me recuso a carregar essa carga sozinho. Eu entrego meu medo a ti. 2 Timóteo 1, versículo 7, declara que tu não me deste espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Então, eu rejeito o medo e recebo poder, amor e mente sã. Eu entrego minha dúvida a ti. Quando eu duvido, ajuda minha incredulidade, aumenta minha fé, fortalece minha confiança em ti. E enquanto eu atravesso essa provação, ajuda-me a crescer, ajuda-me a amadurecer, ajuda-me a desenvolver perseverança, caráter, esperança. Não deixa que eu desperdice essa dor. Usa-a para me transformar à imagem de Cristo. Ajuda-me a manter minha esperança viva. Ajuda-me a não desistir. Ajuda-me a continuar crendo mesmo quando não vejo mudança imediata. Porque eu sei que tu estás trabalhando nos bastidores, que no tempo certo a vitória virá. Senhor, eu escolho te adorar agora mesmo. Mesmo no meio da dificuldade, eu te louvo, porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu és digno de todo louvor, em toda circunstância. Eu te agradeço antecipadamente pela vitória que vem. Eu te agradeço pela fidelidade que tu tens demonstrado. Eu te agradeço porque tu nunca me abandonaste e nunca me abandonarás. Eu confio em ti, Senhor. De todo o meu coração eu confio. Eu descanso em ti. Eu me apoio em ti. E eu declaro que vou superar isso, que vou atravessar esse vale, que vou vencer esse desafio. Não na minha força, mas na tua. Não no meu poder, mas no teu. Não na minha sabedoria, mas na tua. Em nome de Jesus Cristo, o vencedor, o conquistador, o Rei dos Reis, eu oro. Amém e amém. Se você orou essa oração com fé sincera, algo poderoso aconteceu agora. Deus ouviu, Deus se moveu e a resposta está a caminho. Agora, eu quero te dar estratégias práticas para aplicar enquanto você espera pela manifestação da vitória. Primeira estratégia: jejum espiritual. Quando você está enfrentando desafios severos, jejum combinado com oração é extremamente poderoso. Jesus disse em Mateus 17, versículo 21, mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existem níveis de batalha que exigem jejum. Consagre períodos para buscar a Deus intensamente através de jejum e oração. Pode ser um jejum de Daniel, apenas vegetais e água, jejum parcial, sem uma refeição, ou jejum completo, apenas água, conforme Deus te guiar. Durante o jejum, dedique tempo extra à oração, leitura da palavra, adoração. Você verá breakthroughs acontecerem. Segunda estratégia: declaração da palavra. Não apenas leia a Bíblia. Declare a palavra em voz alta sobre sua situação. Apocalipse 12, versículo 11 revela: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Há poder na palavra falada. Quando você declara as promessas de Deus em voz alta, você está ativando fé, fortalecendo seu espírito e estabelecendo verdades espirituais. Declare diariamente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele me guia, ele me protege, ele me dá vitória. Terceira estratégia: comunhão intencional. Não enfrente isso sozinho. Busque comunhão com outros crentes que possam orar por você, encorajar você, fortalecer você. Eclesiastes 4, versículo 12 afirma: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Há força na unidade. Peça para seu pastor orar por você. Compartilhe com seu grupo pequeno. Tenha amigos de fé que caminham com você. Tiago 5, versículo 16 nos instrui: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quarta estratégia: ação de fé. Fé sem obras é morta.
você precisa combinar oração com ação prática. Se você está enfrentando crise financeira, ore, mas também seja sábio com seus gastos. Busque oportunidades, trabalhe diligentemente. Se você está enfrentando problema de saúde, ore, mas também siga orientações médicas. Cuide do seu corpo, faça a sua parte. Se você está enfrentando problema de relacionamento, ore, mas também comunique-se, busque ajuda profissional se necessário, faça mudanças práticas. Deus faz a parte sobrenatural, mas você precisa fazer a parte natural. Quinta estratégia: gratidão diária. Estabeleça uma prática diária de agradecer a Deus por pelo menos 5 coisas específicas. Salmo 100, versículo 4 nos instrui: entrai por suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Gratidão abre portas, gratidão muda a atmosfera, gratidão fortalece fé. Sexta estratégia: guarda da mente. Você precisa proteger sua mente de pensamentos negativos, de dúvida, de desespero. Filipenses 4, versículo 8 nos instrui: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Controle o que você permite entrar na sua mente. Seja seletivo com o que você assiste, lê, ouve. Encha sua mente com a palavra de Deus, com adoração, com conteúdo edificante. Sétima estratégia: descanso intencional. Você não consegue lutar bem quando está exausto. Você precisa descansar. Mateus 11, versículo 28 contém o convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Venha a Jesus, descanse nele, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Aprenda a descansar na soberania de Deus, confiando que Ele tem tudo sob controle. Deixe-me compartilhar agora promessas específicas da Palavra de Deus para diferentes tipos de desafios. Para desafios financeiros, Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Declare: Deus supre todas as minhas necessidades. Ele abre janelas do céu sobre minha vida. Eu prospero em tudo o que faço. Para desafios de saúde, Êxodo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Terceira carta de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Isaías 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Declare: Jesus levou minhas enfermidades na cruz. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu recebo cura completa agora. Para desafios de relacionamento, Marcos 10, versículo 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26. Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Declare: Deus restaura o que está quebrado. Ele cura relacionamentos, Ele traz reconciliação. O impossível é possível com Deus. Para desafios emocionais, Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Declare: Deus está perto de mim na minha dor.
Ele cura meu coração quebrado, Ele liberta minha mente. Eu recebo paz que excede todo o entendimento. Para desafios de direção, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Declare: Deus me guia, Ele me mostra o caminho, Ele me dá sabedoria. Eu conheço a direção que devo tomar. Agora eu quero falar sobre algo crucial. O que fazer quando a resposta demora? Nem sempre Deus responde imediatamente. Às vezes, a espera é parte do processo, e a espera pode ser a parte mais difícil. Mas Abacuque 2, versículo 3 nos encoraja. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A promessa virá. Pode demorar segundo o seu cronograma, mas não segundo o de Deus. E quando vier, será no tempo perfeito. Enquanto você espera, primeiro, mantenha sua fé viva. Não deixe a demora matar sua expectativa. Continue crendo, continue esperando, continue confiando. Segundo, continue sendo fiel no que Deus já te deu. Continue servindo, continue adorando, continue obedecendo. Fidelidade na espera prepara você para a bênção que vem. Terceiro, use o tempo de espera para crescer. Aprofunde seu relacionamento com Deus. Desenvolva caráter. Prepare-se para o que Deus vai fazer. Isaías 40, versículo 31 promete: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa e resulta em renovação de forças. Vou te guiar agora em uma oração de perseverança para continuar firme enquanto você espera. Senhor, eu confesso que a espera tem sido difícil. Eu tenho orado, tenho crido, tenho esperado, mas ainda não vi a manifestação da resposta, e às vezes eu fico cansado. Às vezes eu quero desistir. Mas hoje eu tomo a decisão de perseverar. Eu escolho continuar crendo mesmo quando não vejo. Eu escolho continuar confiando mesmo quando demora. Senhor, renova minhas forças agora. Como a águia, eu levanto voo acima das circunstâncias. Eu não vou me cansar, eu não vou desmaiar. Eu sei que teus tempos não são meus tempos. Que teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, e eu confio que tu sabes o momento certo para manifestar a resposta. Enquanto eu espero, ajuda-me a crescer, ajuda-me a amadurecer, ajuda-me a desenvolver paciência, perseverança, caráter. Não deixa que eu desperdice este tempo. Usa-o para me preparar para o que vem, para me fortalecer para a bênção que está chegando. Eu continuo declarando tuas promessas. Eu continuo adorando. Eu continuo confiando, porque eu sei que tu és fiel. E o que tu prometeste, tu cumprirás. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me compartilhar uma última palavra de encorajamento antes de terminarmos. Seu desafio atual não é o final da sua história, é apenas um capítulo difícil, doloroso, desafiador, mas não é o capítulo final. Deus está escrevendo uma história linda na sua vida. E toda grande história tem momentos de tensão, de conflito, de aparente derrota. Mas esses momentos são o que tornam a vitória final ainda mais gloriosa. Você está no meio do conflito agora, mas a vitória está vindo. O breakthrough está chegando. A resposta está a caminho. Não desista, não jogue a toalha, não pare de crer, porque você está mais perto da vitória agora do que quando começou. Gálatas 6, versículo 9 nos encoraja.
e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A seu tempo você vai colher, se você não desistir, se você continuar. Se você perseverar, sua colheita está chegando, sua resposta está vindo, seu milagre está a caminho. E quando tudo isso passar, quando você olhar para trás, você vai ver a mão de Deus guiando cada passo. Você vai entender o propósito. Você vai agradecer pela força que desenvolveu, pelo caráter que foi forjado, pela fé que foi provada e confirmada. E você vai ter um testemunho poderoso para compartilhar, uma história de fidelidade de Deus, uma demonstração de que Ele nunca abandona seus filhos, uma prova de que vale a pena confiar nele. Então levante sua cabeça, fortaleça seus joelhos, firme seu coração. Você vai superar isso, você vai atravessar esse vale, você vai vencer esse desafio. Não porque você é forte, mas porque Deus que está em você é forte. Não porque você é capaz, mas porque Deus que te capacita é capaz. Não porque você vê o caminho, mas porque Deus que te guia conhece o caminho. Primeira carta de João 4, versículo 4, declara sobre você: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está em você é maior que qualquer desafio que está contra você. Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está do seu lado, e se Deus é por você, ninguém pode prevalecer contra você. Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor. Através de Cristo, você tem vitória garantida. Então, vá em paz, vá em fé, vá em esperança, continue orando, continue crendo, continue confiando e prepare-se, porque a vitória está chegando, o breakthrough está vindo, o milagre está a caminho. E quando ele chegar, quando Deus manifestar sua fidelidade, você vai testemunhar com alegria. Deus é fiel, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, valeu a pena perseverar. Eu abençoo você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz de Deus guarde seu coração, que a força de Deus te sustente, que a sabedoria de Deus te guie, que a provisão de Deus te supra, que a vitória de Deus se manifeste e que você atravesse esse desafio com fé inabalável, esperança persistente e amor profundo por Deus. Vá em vitória, porque você é filho do Rei, e nele você é mais que vencedor. Amém e amém.